E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Fernando. Nós vamos seguir com mais uma aula do nosso curso de Algoritmos e Técnicas de Programação em C++. E aí nós vamos hoje resolver mais um exercício sobre estrutura de repetição. O exercício é esse. Faça um programa em C++ que solicite ao usuário que digite 10 números. O programa então exibirá na tela quantos números digitados são pares e quantos são ímpares. Então, resumindo, o usuário vai digitar 10 números, certo? Então, o usuário, digamos que digite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digitou 10 números. Essa foi a entrada, né, os valores digitados pelo usuário. Entendo, né, que ele poderia ter digitado qualquer coisa, não necessariamente os números de forma sequencial assim. O programa, então, a partir desses números que ele digitou, deve exibir na tela quantos números desses foram pares e quantos foram ímpares. Atenção, gente, que eu vou precisar, então, a gente consegue imaginar, né, que eu tenho que conseguir, de alguma forma, contar números, né, que satisfazem uma certa condição. No meu caso, a condição é ser par. Se for par, eu vou contar quantos pares tem. Se for ímpar, eu vou contar quantos ímpares tem. E nesse caso, né, por exemplo, estou marcando aqui os ímpares. Então, eu tenho, nesse caso, 5 números ímpares e tenho também 5 números pares. O programa daria como saída, então, para mim, uma coisa mais ou menos assim. O programa poderia falar: ímpares, quantos são? 5. E pares, quantos são? São 5. Certo? Então, a entrada do programa é uma lista de 10 números. A saída do programa é a quantidade de pares e a quantidade de ímpares. Vamos lá, então, para a escrita desse código. Antes da gente sair escrevendo código, né, vamos pensar um pouquinho aqui. A ideia para resolver essa questão vai ser: eu vou criar uma variável, vou precisar de uma variável i, certo? E essa variável i, o objetivo dela vai ser uma variável que ela vai servir para fazer o controle da repetição. É apenas para garantir que a minha repetição vai executar 10 vezes. Tá? A ideia dessa minha variável i é que da primeira vez ela vai ser 0, depois ela vai passar a ser 1, depois ela vai passar a ser 2, até que lá na frente ela vai passar a ser 9. O último valor que ela vai ter, né, 9. Quando ela ser 10, a repetição já para, né? Então a ideia é: para o programa repetir 10 vezes, eu vou precisar de uma variável de controle i. Certo? Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou precisar ainda de uma variável n. Essa variável n, ela vai armazenar os números digitados pelo usuário. Então o usuário vai poder digitar os números, né? Quantos números os 10 números que ele quiser digitar. Ele vai digitar os 10 números sendo o valor que ele quiser. E para cada número que ele digitar, eu vou analisar se esse número é par ou se ele é ímpar. Tá? Eu vou precisar criar então mais duas variáveis. Uma variável chamada QPar, que significa quantidade de par, e uma variável chamada QImpar. Vou colocar aqui na linha de baixo aqui, QImpar, que representa a quantidade de números ímpares. Tanto a variável QPar quanto a variável QImpar, elas vão ser inicializadas com 0, elas vão começar com 0. E o meu processo vai iniciar. O processo vai iniciar, na primeira vez meu i vai ter um valor 0, né, e o usuário vai digitar qualquer coisa. Digamos que ele digitou o número 5. Quando ele digitar o número 5, eu vou perguntar: esse 5 é par ou ele é ímpar? Bom, se o 5 for par, eu aumento a variável QPar em 1. Se o 5 for ímpar, eu aumento a variável QImpar em 1. Então, no caso, né, o 5 é ímpar. Eu venho aqui nessa variável, ela era 0, agora ela passa a ser 1, somei 1 nela. Estou contando quantos números ímpares eu tenho até agora. Até agora eu tenho um número ímpar. Aí na próxima iteração, o i vai aumentar, o usuário vai digitar uma coisa qualquer e pensem que ele digitou 3, por exemplo. Se ele digitou 3, eu vou perguntar: o 3 é par ou o 3 é ímpar? Bom, 3 é ímpar. Como 3 é ímpar, eu vou aumentar a quantidade aqui em 1. Eu tinha um número ímpar, agora eu tenho 2 números ímpares digitados. Na próxima iteração, a variável i, que era 1, agora passa a ser 2. O usuário vai digitar mais um número, digamos que ele digitou o número 4 agora. Se ele digitou o número 4, eu vou perguntar: o 4 é par ou o 4 é ímpar? Bom, o 4 é par. Então, eu vou pegar essa variável QPar e vou somar 1 nela. E o processo vai continuando, pessoal.
No próximo passo, quando o i for 3, o usuário vai digitar mais um número, digamos que ele digitou o número 7, e eu vou perguntar, 7 é par ou ímpar? Bom, 7 é ímpar. Então eu vou vir aqui e a quantidade ímpar, que era 2, agora passa a ser 3. Então, observem, esse processo vai continuando. Lá na frente, o último valor válido do i aqui nessa repetição vai ser 9. Quando o i for 9, o usuário vai digitar mais um número aqui e eu vou analisar, o número é par ou ele é ímpar. Se o número for par, eu aumento essa quantidade. Se o número for ímpar, eu aumento essa quantidade. Quando o i for 10, a repetição já para e nada mais é feito. O programa repetiu 10 vezes, o usuário digitou 10 números e a variável QPAR e QImpar tem a quantidade de par e a quantidade de ímpar, respectivamente. Então vamos lá, vamos trabalhar com essas variáveis então no nosso programa. Vamos lá. Ó. Como são variáveis que eu vou analisar se são par ou ímpar, vão ser variáveis inteiras. A variável n é uma variável inteira, a variável quantidade de par também é uma variável inteira, a variável quantidade de ímpar também é uma variável inteira. Certo? Vamos fazer então a inicialização dessas variáveis. Né? Inicialmente, a quantidade de par e a quantidade de ímpar, eles começam com 0. Então, fiz uma inicialização, uma atribuição de vários valores de uma vez só, numa única linha. QPAR e QImpar recebem 0. Ok. Agora, eu vou fazer uma repetição. Tá? A forma mais simples aqui da gente resolver fazer essa repetição é uma repetição com for, já que o programa vai repetir 10 vezes. Né? Então, int i recebe 0, enquanto i for menor que 10, e mais. Dessa forma, vai funcionar como no exemplo que eu dei no início. A variável i começa com 0, vai chegar até 9, esse processo vai repetir 10 vezes. E aqui dentro, eu vou fazer um comando para o usuário digitar um valor. Então, eu vou dar um cout assim. Digite um número e o usuário vai digitar um número. Então, eu vou dar cin em n. Em seguida, assim que o usuário digitar o valor de n, eu vou analisar se o n é par ou se o n é ímpar. Vou fazer um if aqui dentro. Então, eu vou perguntar se o n mod 2 for igual a 0, quer dizer, se o n for par, certo? Se o n for par, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a variável quantidade de par. Então, eu vou fazer QPAR mais. Caso contrário, tenha certeza que o n é ímpar, eu vou fazer QImpar mais. E aí, gente, nesse processo, enquanto essa repetição é feita, eu estou digitando valores, estou analisando se o número é par ou ímpar, e estou contando, aumentando a variável QPAR e aumentando a variável QImpar, quando for o caso. A repetição terminou, a variável QPAR tem a quantidade de pares e a variável QImpar tem a quantidade de ímpar. Eu vou só apresentar o resultado. Então, eu vou falar assim, pares. Quantos números pares foram? A variável QPAR. Depois eu vou apresentar mais uma mensagem falando dos ímpares. Quantos números ímpares eu tenho? Eu vou mostrar a variável QImpar. Então, gente, ó, desse jeito, né, vamos testar, né, esse código. Vou pressionar a tecla F11 e vou digitar meus 10 números. Então, vamos lá. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem que dar 5 pares e 5 ímpares. Vou dar um Enter. Bom, como a gente esperava, né, o programa falou pares 5, ímpares 5, tudo funcionou. Bom, pessoal, então o objetivo dessa nossa aula de hoje foi a gente resolver essa questão. A característica que ela tem a mais, né, essa situação de eu estar contando valores que satisfazem uma condição. Para a gente fazer isso, a gente viu que a gente inicializa variáveis com 0, QPAR e QImpar começaram com 0, e à medida que a gente foi obtendo, né, números que atendiam à condição de ser par ou ser ímpar, a gente ia incrementando ora uma variável, ora incrementando a outra em 1. Tá? Quando a gente incrementa a variável em 1, a gente está contando quantos elementos satisfazem a condição de ser par e quantos elementos satisfazem a condição de ser ímpar. Ok? A questão foi bem simples. Eu espero que vocês tenham entendido. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.